Boa tarde. Bem dispostos? Vamos começar. Bem okay? dispostos? Já estou mais feliz. Espero que tenham tido um excelente almoço. Vamos agora dar início ao painel da tarde, que terá como tema a avaliação da investigação e a ciência aberta. Temos um painel de convidados de excelência. Para a moderação deste painel, chamo o Dr. Nuno Passos ao palco. Débora Pérez Menezes, professora doutora, que estará connosco online, à distância. Depois tenho connosco o Dr. Bruno Bell, faça o favor. E o professor Dr. Charles Murphy, que estará connosco à distância. E, por fim, o professor Dr. Eugênio Campos Ferreira, faça o favor de subir. Boa tarde, chamo-me Nuno Passos, faço parte do Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade de Minho. Obrigado por estarem desse lado e também obrigado aos oradores presentes neste painel, que tem o tema a avaliação da investigação e a ciência aberta. Vai ser certamente uma sessão enriquecedora com as entidades financiadoras e as academias a mapearem o seu trabalho e os desafios nesta área. Prevemos apresentações iniciais de 10 minutos, depois farei uma ou duas perguntas à mesa e a parte final será dedicada a perguntas do público. Vamos então para a primeira oradora, Débora Pérez Menezes, vai intervir à distância. Débora é presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi pró-reitora, presidiu a Sociedade Brasileira de Física e fez parte do Comitê Gestor nesta área no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como numa comissão da União Internacional de Física Pura e Aplicada. É uma divulgadora de mulheres na ciência e em várias plataformas e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Vamos a isso. Muito bem, muito obrigada. Começo agradecendo aí a Raquel pelo convite, pela gentileza de dar Não estão me ouvindo? Agora sim, obrigado. Tá bem. Então, começo agradecendo aí a Raquel Truta pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho aqui para vocês. Eu não sou presidente do CNPq, eu sou diretora. O presidente é o professor Ricardo Galvão, que ficou uma pessoa famosa, né? Ganhou até um prêmio honoris causa aí no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Então, eu vou fazer aqui a minha apresentaçãozinha. Eu vou compartilhar. E agora só um minutinho de paciência para eu pôr em modo apresentação. Todo mundo tá vendo? Demorou um pouquinho aqui para entrar. Muito bem. Então, eu vou começar falando da diretoria que eu coordeno, que é a diretoria de... Opa, está indo automático? Vou voltar para trás aqui, não sei porquê. Se ela fosse resolver se passar espontaneamente, eu volto. Então, eu coordeno essa diretoria de avaliação de resultados e soluções digitais aqui no CNPq, que é responsável pelas plataformas que nós temos já há algumas décadas, algumas delas bem famosas, como o nosso currículo Lattes, que foi aí, se eu entendo bem, a semente do currículo que vocês têm aí no FCT. Isso aqui é uma foto da nossa sala cofre. Bom, eu gosto sempre de mostrar, antes de começar, essa imagem, que é de um muro que tem num museu em Olinda, que fica próximo de Recife, onde está escrito que quem detém o conhecimento detém o poder, né? Então, esse muro é um bocado antigo.
Hoje a gente sabe que os dados são fontes de grande parte do conhecimento das informações que a gente tem. E o CNPq está aqui montado em cima dos dados da ciência brasileira. Então, a gente entende que a gente precisa estruturar esses dados para apresentar da forma mais transparente possível, proteger esses dados e depois tentar entender o que eles nos mostram para a gente trabalhar no avanço das políticas científicas do nosso país. Para fazer isso, quem abrir a página do CNPq vai se deparar com aí vários painéis que foram disponibilizados a partir de meados do ano passado. Essa diretoria aqui no CNPq ela é bem nova, eu sou a primeira diretora, então essa estrutura organizacional é recente. Então, a gente tem tentado trabalhar pela transparência dos dados. Então, esses painéis mostram várias coisas, tem uns outros tantos painéis aí sendo produzidos, mas a gente tem tentado estruturar todos os dados da ciência de forma anonimizada desde 2005. Só não estão anonimizados esse último mapa, que é o mapa de investimentos, porque tem bolsas e projetos vigentes, então as pessoas que estão sendo financiadas nesse momento, e aí por causa de uma lei nossa, a lei que tem a ver com a transparência, né, o portal de dados abertos, esses dados são públicos. O resto, eles vêm em formas de estatística. Então, para dar um exemplo para vocês, esse painel aqui é o painel Lattes. A gente tem na nossa plataforma 8,5 milhões de currículos cadastrados, né, quase aí a população de Portugal. Desses 8,5 milhões, da ordem de 1 milhão são currículos atualizados nos últimos 5 anos de mestres e doutores. Então, esse painel mostra, sob diferentes métricas, como se dá a atuação e a formação desses mestres e doutores que atualizaram seus dados nos últimos 5 anos. Então, tem aí, eu peguei um exemplo, né? Então, tem isso por sexo, por cor ou raça, por faixa etária, por área de conhecimento, mas isso pode avançar, né? A gente pode olhar por cidade, por unidade da federação e assim por diante. Todos esses painéis vêm acompanhados de uma nota técnica que mostram como utilizá-los. Aí é um outro painel do Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí vocês veem aí os dados da ciência, os valores gastos, os valores investidos em ciência desde 2005 até hoje, são médias ao longo dos anos, sob as diferentes formas de apoio, né? Então, a gente tem apoio à cooperação internacional, que tem vermelhinho, que é pouquinho, que é uma coisa que a gente deveria incentivar mais, tendo recursos, apoio à divulgação científica e popularização da ciência, também não tem sido muito grande, e as duas maiores fontes de financiamento são o apoio a projetos de pesquisa, propriamente ditos, e apoio a bolsas de formação de pesquisadores, como bolsas de iniciação científica, que é uma característica aí da nossa realidade no Brasil, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doc. E a gente ainda tem esse mapa que mostra onde estão as pessoas, né? Então, que estão sendo financiadas hoje. Então, se vocês olharem, vocês podem ver aí, aparece Portugal. Nesse momento, o CNPq financia 55 pessoas em Portugal. E a gente consegue chegar na área do conhecimento e até no currículo Lattes dessas pessoas que estão sendo financiadas. Bom, essa é uma parte do que a gente chama de ciência aberta, que é trabalhar para a transparência dos dados. Agora eu vou falar das outras partes que nos preocupam muito e que não estão sendo assim, caminhando do modo como talvez a Europa espera de outros países, né? Então, eu vou começar com esse artigo que saiu aqui numa revista nossa, que chama a revista Piauí, e ela mostra na capa esse editorial, né? E aí diz que quanto a Nature cobra para um artigo ser publicado nela, né? Então, esse gasto daria para a gente pagar um aluno de mestrado no Brasil por um ano completo, ao invés de publicar um artigo na Nature. Então, quando o lençol é curto, a gente tem que escolher o que é que a gente vai cobrir com esse lençol. E aí, se a gente olhar para os dados das grandes editoras científicas mundiais, que são 5, a gente vê que eles têm, de fato, um aporte de recursos e um lucro maior ou equivalente da indústria petrolífera. Muito bem. Esse artigo é um artigo que eu menciono aqui, que saiu na revista FAPESP, que ele é bastante interessante, porque ele faz um apanhado da história do que começou com o Plano S. Tanto quanto eu pude acompanhar,
Essa ideia de ciência aberta, na verdade, surgiu dos Estados Unidos, mas ela não avançou. Então, os Estados Unidos nunca aderiram ao Plano S. Esse Plano S, por causa da sua adesão parcial, acabou sendo revisto, né? E hoje o que está em consulta pública aí na Europa é o que se conhece como Coalition S. Mas esse plano deu origem ao que a gente chama de acordos transformativos, que prevêem o pagamento de APCs, né? Que são os Author Processing Charges. Então, ao invés das pessoas pagarem para ler as revistas, o que está sendo gestado é que as pessoas devem pagar para publicar. E aí, de novo, a gente cai no assunto na delicadeza do valor dessas publicações. É sempre muito importante frisar que não aderiram a esse guarda-chuva de ciência aberta nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Índia, nem o Japão. Então, é um movimento europeu muito forte. O Brasil está pulando dentro do bonde que está passando de uma forma meio assordada, mas a gente tem preocupações muito grandes, tanto com a possibilidade de pagar APCs, quanto com a necessidade desse plano de gestão de dados e de repositórios. Opa, por alguma razão, ele não quis ir agora. Foi. Bom, as principais vias de financiamento de pesquisa são essas 4, né? Não vou entrar em detalhe em nenhuma delas, mas a tradicional era o cadeadinho fechado, periódico por assinatura, depois tem a via verde, a via dourada e a via diamante, que seria o sonho, ninguém paga nada, todo mundo publica, então isso só seria possível se as sociedades científicas se envolvessem nesse processo, mas fica muito difícil perceber se isso vai de fato avançar. Opa, de novo, por alguma razão. Ok. E aí tem esse estudo do Coalition S, né, que discute o fair pricing para cobrança de APCs. E aí eu fico me perguntando para quem esse preço é justo. Se a gente olhar lá, o Brasil, em princípio, teria capacidade, Brasil, Argentina, de pagamento similar a Portugal, mas acima de outros países, ou similar à Itália, por exemplo, mas essa absolutamente não é a realidade dos pesquisadores no Brasil. Então, isso foi baseado no Produto Interno Bruto e só. Ontem eu fiquei sabendo, veio aqui no CNPq o presidente da Elsevier, e ele nos disse que eles têm uma outra abordagem, né, uma outra leitura sobre o que é o pagamento justo. Então, em breve eu vou ter acesso a esses dados que eu ainda não tenho, senão eu mostraria aqui para vocês também. Mas o que é bem claro é que esse pagamento de APCs e o modo como isso está sendo conduzido tem feito, sem dúvida, tem alavancado a proliferação das revistas predatórias, não só com participação de brasileiros, mas da América Latina toda, da Ásia e de países da África, que vão ficar alijados de poder participar do pagamento de revistas com as APCs que estão sendo cobrados. Aqui no Brasil, o CNPq, a FAPESP e a CAPES assinaram um acordo, né, um protocolo de intenções, para dar força para um modo que a gente tem, né, de publicação, que a gente espera que se torne uma editora virtual, que se chama Cielo. A Cielo, na verdade, nesse momento engloba principalmente as revistas de humanidades, mas se as nossas sociedades científicas aderirem ao modo de funcionamento, ela pode vir a funcionar como um guarda-chuva também para as outras áreas. E aí o outro dado também que é super preocupante é como lidar com esses repositórios de dados. Então, eu vou pegar aqui um modelo de repositório da Fiocruz, que é uma instituição, vocês não sei se conhecem, né, mas ela é muito conhecida, ela está na base aí da produção de muitas das vacinas que a gente aplica aqui no Brasil, e eles, de fato, têm esse Arcadados, que é um repositório de dados muito robusto. Mas ele envolve uma série de ações, certo? Desde um checklist do que é ético, do que é legal, o depósito é sempre assistido por alguém que entende de biblioteconomia, arquivologia, né? Uma coisa que esses planos de gestão de dados também acabam pressupondo é que os cientistas vão entender de metadados e de classificação de metadados, o que eu particularmente acho uma coisa completamente alucinada. O físico é físico, o biólogo é biólogo. Aqui no Brasil não é a realidade de Portugal, né? Eu tenho colaborações
há muitos anos com a Universidade de Coimbra, e eu sei que os meus colegas de Coimbra não fazem eles a prestação de contas, mas a gente faz até isso aqui no Brasil, né? A gente pega a nota fiscal e entra no sistema, a gente faz o levantamento de preços. Então, além disso, a gente vai ter que trabalhar em investir em aprender, lidar com metadados para os repositórios, me parece um pouquinho além do que os cientistas devem fazer. Mas, enfim, isso é para mostrar para vocês que um repositório de dados decente pressupõe uma equipe multidisciplinar trabalhando por trás e auxiliando os cientistas, além de uma curadoria decente para os dados que são colocados no repositório e uma clareza de quem está baixando esses dados, né? Então, essa governança de dados da Fiocruz, ela envolve 3 advogados, nada entra sem essa avaliação da curadoria, e o download é feito com a identificação e informação sobre a sua posterior utilização. E aí, para finalizar, para não avançar muito no tempo, eu peguei aqui uma proposta da Holanda, porque a Holanda tem vindo aqui no CNPq, e eu me debrucei sobre esse assunto, e a Holanda prevê aderir ao escopo da ciência aberta num prazo de 10 anos, e para isso ela tem essas 5 áreas prioritárias que vão ser seguidas aí, né? Então eles vão desde olhar quais são as capacidades que eles já têm, a infraestrutura. Para ter repositórios, a gente precisa ter bancos robustos de dados, preferencialmente não privados, né? O ideal é que, se esses dados são dados da pesquisa, que eles fiquem em bancos públicos, bancos soberanos, aí, o que também não é trivial de ter. A China tem 5 desses bancos soberanos, um deles só voltados para os dados da pesquisa. Então, tem essa série de dados, e o último deles é empoderar a comunidade científica para que ela tenha clareza do que isso significa e como é que ela vai fazer para isso. E aí, para finalizar, o valor que a Holanda pretende, ou está investindo aí nesses 3 primeiros anos, que é algo da ordem de 62,6 milhões de euros, que é uma parte significativa do orçamento do CNPq. Então, aqui está o orçamento do CNPq para o ano de 2022, para o ano 2023 e 2024, que dá na ordem de 300 milhões de euros. É claro que a gente não pode gastar algo da ordem de 1/3 desse valor para trabalhar simplesmente com a ciência aberta. Para finalizar, então, quero dizer para vocês que a gente está trabalhando aqui ativamente no CNPq, eu sei que na CAPES e nos outros institutos também, para que a ciência volte, mas os nossos recursos ainda são pequenos, a gente não consegue retomar tudo em um ano. Muitas coisas foram destruídas nos últimos, eu diria, 6 anos, e faz 1 ano e pouco que a gente está tentando retomar isso. Então, os desafios são enormes para a gente gastar muito bem os recursos que eu entendo como insuficientes que têm vindo para a ciência. É isso aí, obrigada, pessoal. Obrigado. Passo agora a Bruno Bel, está aqui à minha direita, à vossa esquerda, assessor do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, para as áreas de Estratégia e Avaliação por Pares. É diretor do novo programa ERC Portugal e delegado nacional no respectivo comitê do programa Horizonte Europa, bem como no Comitê de Políticas Científicas e Tecnológicas da OCDE e na European Research Area Action 3, para a reforma do sistema de avaliação. Por fim, é também co-chair do recém-criado capítulo nacional da Coalition for Advanced Research Assessment, da COARA. Julgo que já estão todos a ouvir. Eu gostava de começar por cumprimentar todos os presentes, também os colegas de painel, e não podia deixar de felicitar a organização deste notável evento pela diversidade de participação, pelo envolvimento de uma comunidade tão alargada. E eu não pude estar presente ontem, mas estive presente na manhã de hoje, e até pela diversidade dos formatos, a perspectiva que nos dá sobre o trabalho que está a ser feito num conjunto tão variado de instituições. Nessa medida,
felicitar a Escola Superior de Enfermagem do Porto e as várias pessoas que estiveram envolvidas na organização, o IBICT, a Universidade do Minho, na pessoa do Eloy Rodrigues. Também agradeço o amável convite para poder estar aqui convosco e partilhar algumas perspectivas sobre estes temas, e não podia deixar de agradecer também à IFCT, que é a minha instituição, e em particular ao João Moreira e ao Paulo Lopes, que também participaram na organização deste evento. Eu tinha pensado, até para me manter nos 10 minutos, e podemos também todos conversar um bocadinho, tinha pensado partilhar convosco algumas notas, em particular sobre estas relações entre a avaliação científica e as questões da ciência aberta, no meu caso, vindo mais da área da avaliação, e também nesse contexto sobre algumas iniciativas globais importantes que têm acontecido nos tempos mais recentes, e a forma como, nesse âmbito, estas relações também se vêm aprofundando. Antes de passar propriamente a essas relações, como estabelecendo um quadro de pressupostos e aqui um certo diagnóstico de um problema que nós temos nas diversas comunidades científicas no que diz respeito à avaliação da investigação científica, se nós observarmos, e há diversos indicadores que comprovam estas tendências, se nós observarmos as tendências mais recentes da investigação científica, tal como ela se vem realizando nas várias comunidades, nós observamos que crescentemente a investigação científica tem-se feito de múltiplos cruzamentos, e esses cruzamentos tanto se verificam entre áreas científicas, entre setores de atividade e também geograficamente. Portanto, a colaboração internacional tem vindo a crescer ao longo, por exemplo, da última década. Esse crescimento da colaboração internacional também tem implicado, e a forma mais colaborativa como a investigação se faz, que haja uma maior diversidade de perfis nessas colaborações, na forma como ela é conduzida nas diversas áreas científicas. Também temos verificado que há uma maior diversidade de outputs, em grande medida resultado da transição que a ciência também tem observado, e a transformação digital. E não apenas há uma maior diversidade de outputs, como as atividades, resultado daqueles cruzamentos e um maior nível de colaboração que eu estava a referir, as atividades em que se envolvem os investigadores também vêm quebrando os formatos mais tradicionais que registámos no passado. Paralelamente a esta evolução, o que nós continuamos, e a este alargamento da própria comunidade científica na forma de produzir investigação, o que nós observamos também é um persistente estreitamento na forma como avaliamos a investigação, criando aqui um desenquadramento entre estas duas dinâmicas. Esse estreitamento tanto se verifica ao nível dos outputs, que eu estava a referir a alguns, das atividades, e também do próprio reconhecimento e avaliação do impacto da atividade científica. Este estreitamento deve-se, sobretudo, a um sistemas de avaliação em que continua a predominar, se não exclusivamente predomina, a utilização de indicadores quantitativos, como, por exemplo, o Journal Impact Factor, o H-Index, etc., sendo que alguns desses indicadores quantitativos não medem tanto a qualidade de cada um dos contributos, mas antes do local em que esses contributos, em particular as publicações, e é esse o estreitamento, são realizados. Com este enquadramento, e ele é importante tanto para o movimento da ciência aberta, como também para as orientações e o conjunto de iniciativas que se têm verificado na avaliação, pode-se dizer que há uma coincidência de valores entre estas duas áreas,
e que ela tem vindo crescentemente a encontrar essas áreas de sobreposição. E só para dar uma pista, nós tivemos várias iniciativas na última década no sentido de reformarmos os processos de avaliação. São bem conhecidas a Declaração de São Francisco, a DORA, uns anos mais tarde, em 2015, o Manifesto Leiden, nesse mesmo ano, da Metric Tide. Há um conjunto de iniciativas. Por exemplo, se observarmos mais recentes, como por exemplo os princípios de Hong Kong Principles for Assessing Researchers, que foi redigido em 2019, mas depois publicado em 2020, entre os 5 princípios que aí vemos declarados, o terceiro é justamente para que sejam reconhecidas e premiadas as práticas de ciência aberta, sendo que o quarto é justamente para o reconhecimento de um conjunto mais alargado de outputs científicos e de atividades científicas, e também um quinto que tem tudo a ver com este alargamento do reconhecimento da atividade científica e do seu impacto, também para o reconhecimento de outros papéis na atividade científica, como por exemplo atividades de mentoria ou mesmo de peer review, sem as quais a ciência não pode funcionar, mas que, não se encontrando devidamente reconhecidas e premiadas, esses comportamentos também não são promovidos. É neste contexto, e eu estou atento ao tempo, é neste contexto que no espaço europeu, em particular na União Europeia, nós tivemos no ano 2021 a criação de uma ação prioritária, a ação 3 do Espaço Europeu de Investigação, o ERA, que é justamente dedicada à reforma dos sistemas de avaliação na Europa, e que no ano de 2022, em particular em junho, tivemos as conclusões do Conselho sobre a avaliação da investigação científica e a implementação da ciência aberta. Um documento que é importante e em que justamente esta proximidade é claramente reconhecida. Esse documento vem a ser importante, e eu já vou a essa parte, vários títulos, em algumas iniciativas em curso atualmente. Nesse documento nós encontramos, de alguma forma resumida, aqueles que são os princípios e orientações que têm norteado algumas iniciativas mais recentes, em particular ao estabelecer 4 objetivos. Um primeiro deles é caminhar no sentido de um maior equilíbrio entre avaliações quantitativas ou baseadas em indicadores quantitativos e qualitativos na avaliação de ciência. E depois também este mesmo objetivo, a meu ver, tem um acrescento que é relevante, que é o fortalecimento de indicadores de avaliação científica qualitativos, não é? Que permitam uma avaliação qualitativa. E isto é um problema que depois podemos discutir um bocadinho, que é também a razão desta inclinação. Há múltiplos fatores para avaliações quantitativas da ciência, como temos visto. Um outro objetivo era o reconhecimento de todas as formas de outputs e processos que resultam da atividade científica, o reconhecimento da diversidade de percursos e de perfis dos membros das diversas comunidades científicas, e também as atividades de inovação a que se dedicam, e eles essas atividades e perfis e contributos no processo científico são muito variados. E por fim, também o reconhecimento cabal e adequado das especificidades da atividade científica, seja ao nível disciplinar, seja ao nível da investigação fundamental ou aplicada, seja ao nível das várias fases de carreira dos investigadores e mesmo dos objetivos das instituições em que participam. Estes princípios acabam por ter uma importância fundamental, porque é em resultado destas conclusões do Conselho que
a Comissão Europeia promove nesse mesmo ano um processo muito alargado de consulta com um conjunto de mais de 300 instituições europeias, e é nesse âmbito que vem a ser criada a Coalition for Advancing Research Assessment, que já ouvimos falar esta manhã, num dos pósteres, e esta COARA, em que as várias instituições que fazem parte desta instituição a ela aderem, subscrevendo um acordo sobre a reforma dos sistemas de avaliação. Esta organização de facto, contém um conjunto de singularidades que eu, nesta primeira intervenção, queria partilhar convosco. Integrando-se naquelas iniciativas anteriores e também continuando algumas das preocupações e recomendações de iniciativas como as que eu referi, DORA, o Manifesto Leiden, etc., a COARA distingue-se porque é uma organização que envolve exclusivamente instituições, e a sua dimensão atualmente é de instituições de mais de 50 países, e como membros tem quase 700 instituições, sendo que subscritores desse acordo são quase 800 instituições. Portanto, é uma organização, e eu estou a concluir, que envolve as instituições de todo o ecossistema. Estamos a falar de universidades, instituições de investigação, agências de financiamento, sociedades de conhecimento ou associações de instituições de âmbito global. E onde está uma grande presença de agências de financiamento. É uma call to action, portanto, é uma organização em que todas as instituições que se tornam membros da COARA submetem um plano de ação para 2 anos, com um conjunto de ações concretas, e é uma organização, e isto também não é de desconsiderar, que tem uma lógica profundamente bottom-up, colaborativa, e que constrói nessas colaborações que promove, constrói uma comunidade que tem vindo a trabalhar ativamente. Neste âmbito, não queria deixar de referir que as atividades da COARA, a COARA foi fundada há cerca de 1 ano e meio, tem este âmbito que eu já vos disse, tem-se organizado em grupos de trabalho e também uma outra figura que são os capítulos nacionais. Muito recentemente foi criado um capítulo nacional com todas as instituições nacionais, conta já com mais de 2 dezenas, no qual eu e o professor Eugénio Ferreira temos tido a oportunidade de colaborar com todas as outras instituições do nosso sistema que fazem parte da COARA, e portanto, essa organização entre grupos de trabalho e capítulos nacionais, apesar de haver enormes desafios a esta alteração nos processos de avaliação, tão sistemáticos e embebidos na própria cultura que são, não deixa de nos deixar otimistas a todos, porque uma alteração desta natureza, de facto, precisa do envolvimento de todos os atores do ecossistema, e é isso, nós depois poderemos discutir um bocadinho mais em pormenor, e é isso que observamos justamente com a novidade desta organização que é a COARA. Muito obrigado. Obrigado. Temos agora Charles Murphy, também à distância. Está-me a ouvir? Estou ouvindo. Vocês me ouvem? Muito bem. Eu ia só fazer uma curta apresentação e já lhe passava a palavra. Portanto, presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, é também membro do Conselho Técnico-Científico de Educação Superior da CAPES e ainda professor associado do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, onde é pró-reitor desde 2018. Obrigado pela apresentação. Boa tarde, bom dia aqui para os brasileiros, para a Débora. Boa tarde a todas as pessoas aí em Portugal. Agradeço o convite. Falo aqui na condição, como já foi dito, de atual presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós, o FOPROP,
FOPROP é uma associação que representa 273 instituições no Brasil, instituições que têm pós-graduação de todos os segmentos, universidades federais, estaduais, universidades particulares, privadas e também confessionais, e em todas as regiões, nas 5 regiões do país. Portanto, a minha apresentação ela vai dialogar especialmente com a avaliação da pós-graduação aqui no Brasil e a relação disso com os próximos anos, quando a gente discute a ciência aberta. Portanto, como eu disse, vou fazer uma visão geral e vou cortar alguns slides. A minha expectativa era de um pouquinho mais de tempo, mas não quero estourar o tempo também para a gente ter alguma discussão. Vou falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Pós aqui no Brasil, um pouco sobre a avaliação quadrienal e o que a ciência aberta, em que ela converge ou dialoga com esse tema. Para quem não conhece, o Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, que a gente chama aqui de SNPG, na sua última avaliação quadrienal, em 2021 e 2022, nós tivemos mais de 4.500 programas avaliados, cerca de 7.000 cursos de mestrado e doutorado, em torno de 350 mil discentes, alunas e alunos de mestrado e doutorado. Isso em todas as regiões do país. A avaliação quadrienal, ao final da avaliação quadrienal, esses programas recebem uma nota. Essa nota ela pode variar de 1 a 7, e os programas efetivamente funcionando variam de 3 a 7. Os programas nota 3 são os programas mais novos, aqui tem apenas mestrado. Os programas nota 4 são aqueles em consolidação, 5, 6 e 7 são considerados programas consolidados, programas 6 e 7 são tidos pela CAPES como programas de excelência. Isso vai ser importante ter esses dados em mente quando a gente falar da próxima avaliação, próximo ciclo avaliativo. O Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, ainda que tenha se interiorizado muito nos últimos anos, ainda se concentra muito nas regiões Sul e Sudeste, especialmente nos estados aí no Sudeste, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e no Sul, nos 3 estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tanto em termos de números de cursos de mestrado, quanto em termos de números de cursos de doutorado. Na última avaliação, o nosso último Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG, ele apontava a necessidade do Brasil de formar em torno de 24 a 25 mil doutores por ano. Na última avaliação que nós temos, os últimos dados, nós chegamos a quase isso, algo em torno de 23 mil, 24 mil, um pouco mais de 24 mil no ano de 2019, com uma queda a partir de 2020 e 2021, a pandemia explica muito dessa queda, e a partir de 23, uma retomada, muito tímida ainda, mas uma retomada. Os nossos alunos e alunas egressos, os mestres e mestras, eles estão atuando especialmente no setor da educação, e os doutores com um percentual muito alto na educação. Isso mostra que nós ainda precisamos trabalhar muito com vistas à formação de doutores que possam atuar em outras atividades, não apenas na atividade da educação. E aqui, 72% na educação significa um percentual de quase 85% desses que estão na educação no ensino superior. E a ciência aberta, ela tem, de fato, uma importância grande nessa modificação, nessa mudança, nessa transformação do perfil dos nossos egressos e egressas. Para vocês terem uma noção da distribuição de gênero, hoje no Brasil nós formamos mais doutoras do que doutores, isso já há algum tempo. Bem, eu falei sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação. O Plano Nacional de Pós-Graduação é um documento que é organizado pela CAPES, nossa principal agência federal de avaliação, responsável pela avaliação dos programas de pós, em diálogo com outras agências, com o CNPq, FINEP, e também com outros atores e atrizes que fazem parte do Sistema Nacional de Pós. O nosso último Plano Nacional de Pós-Graduação, ele teve vigência até 2020. Nós ficamos sem Plano Nacional de Pós-Graduação por 4 anos. Isso
tem uma relação muito próxima com o que foi o governo anterior, nosso governo federal anterior, e qual a importância ou a desimportância que deram às universidades, especialmente às universidades públicas, mas especialmente ao nosso ecossistema de pesquisa, pós-graduação e inovação. A partir de final de 22, especialmente a partir de 23, uma comissão instituída pela CAPES começou a se debruçar para escrever, para construir esse novo plano nacional de pós, e esse plano está em vias de finalização e deve entrar em vigência a partir do ano que vem, 25 até 29, e os principais eixos do Plano Nacional de Pós estabelece uma quantidade de metas e objetivos para a pós-graduação e a pesquisa ligada à pós, são esses que eu estou colocando em tela aqui. Dentro desses eixos do Plano Nacional de Pós, vários dialogam com o conceito de ciência aberta e a necessidade de fomentarmos a ciência aberta, especialmente quando a gente fala em qualidade da pós e pesquisa, extensão e inovação. Dentro daquela perspectiva a que eu havia dito, da necessidade que nós temos de entender a contemporaneidade e como os nossos alunas e alunos de pós-graduação podem atuar para além simplesmente do ensino no ensino superior. Bem, eu estou falando aqui, a minha perspectiva é um pouco sobre a avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, dos mestrados e doutorados, ela acontece a cada 4 anos, no que a gente chama de avaliação quadrienal, que é uma avaliação organizada pela Diretoria de Avaliação da CAPES, e ela passa em especial pelo Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, o que a gente chama de CTC, na CAPES, e o próximo quadriênio, que é aquele que termina em 28, a próxima avaliação quadrienal, feita em 29, do quadriênio que começa o ano que vem, 25, 26, 27 e 28, ela vai levar em conta 3 quesitos fundamentais: programa, formação e produção intelectual e impacto. Especialmente o impacto é fundamental quando a gente discute ciência aberta. O programa, a avaliação do programa, ela leva em conta a identidade e as condições de funcionamento desse programa, quais são os procedimentos e os princípios desse programa em relação ao planejamento das instituições e um planejamento estratégico do programa. O planejamento estratégico do programa tem também que levar em consideração qual o perfil de egressos e egressas o programa pensa, ou o programa antevê. O quesito formação e produção intelectual, para esse quesito, são avaliados 4 itens fundamentais: qualidade das teses e dissertações, destino e atuação dos egressos e egressas, qualidade da produção intelectual e das atividades de pesquisa para além da produção desse programa. Isso tudo vai culminar no impacto, avaliação do impacto desses programas, impacto local, regional, nacional e internacional. Quais são os quesitos, os itens avaliados quando a gente fala em impacto dos programas de pós-graduação no Brasil? O impacto do programa para além dos muros da universidade, o impacto do programa na sociedade, qual a capacidade desses programas de mestrado e doutorado de lidarem com a inovação e transferência de conhecimento, e também popularização e democratização da ciência. Tudo aqui nós estamos falando do impacto da atuação da pós-graduação, dos mestrandos, mestrandas, doutorandos e doutorandas, para além das fronteiras das universidades e dos institutos de pesquisa. Nós entendemos que a avaliação quadrienal da CAPES, que é feita a cada 4 anos, portanto, ela tem um papel indutor importante nas ações dos programas. A valorização da ciência aberta na avaliação quadrienal, ela necessariamente vai ensejar que os programas de pós também lidem com a ciência aberta, também discutam ciência aberta, publicação e acesso aberto no âmbito do seu funcionamento interno. Isso aqui vocês todos sabem o que eu estou falando, não estou falando só de publicação em acesso aberto, mas a publicação em acesso aberto, e a professora Débora já apresentou esse artigo que saiu na revista Piauí, feito pelo pessoal do Instituto Serra Pilheira. É um artigo que dá
um panorama muito interessante de como o Brasil tem enxergado a ciência, a publicação em acesso aberto, à luz também do que vem sendo discutido no mundo. Quando a gente fala em publicação em acesso aberto, a CAPES tem uma importância muito grande, uma importância fundamental, e o sistema de pós como um todo também tem uma importância fundamental. Esses dados são dados da CAPES sobre publicação em acesso aberto de pesquisadores ligados à pós-graduação no Brasil, aqui com artigos indexados na base OpenAlex. 75% das publicações no Brasil dos programas de pós-graduação foram feitas em acesso aberto no último ano, o ano de 2023. É claro, como já foi colocado aqui, quando a gente fala em publicação de acesso aberto, nós estamos falando também da importância fundamental de financiamento. A publicação em acesso aberto não é barata. A professora Débora colocou alguns dados que dão um contexto aqui para o Brasil. O portal de periódicos da CAPES, no último ano, investiu 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, o que dá em torno de 100 milhões de dólares, no portal de periódicos, que as instituições têm acesso a uma pletora de periódicos, de journals e revistas científicas, e a CAPES também financia, via os seus programas de apoio à pós-graduação, a publicação, em especial em acesso aberto. Essa é uma portaria de 2024, desse ano, de abril desse ano, que que regulamenta o pagamento dos APCs para publicação em acesso aberto pela CAPES. Mas é óbvio que a conta não fecha, porque o orçamento da CAPES, o orçamento do CNPq, o orçamento para ciência e pesquisa e inovação no Brasil, ele ainda não é suficiente para o tamanho do nosso sistema de pesquisa e pós. Nós estamos falando de um... Eu estou ouvindo vazar o som. E coloco ela, tá bom? Eu dou uma passadinha rapidinho e já coloco. Tem alguma coisa para falar para mim? Eu estou ouvindo... Pode continuar. Desculpa. É que eu estava ouvindo vazar. Então, a gente está falando aqui também da necessidade de robustecermos o orçamento para a publicação. Por que isso tem um impacto fundamental? A gente entende que tem um impacto fundamental. E uma vez que a publicação é feita em acesso aberto e os dados também são abertos à comunidade, o uso dessa informação, desses dados, da publicação científica, ele pode extrapolar as universidades e os institutos. Ele vai, através de ações de divulgação científica e de popularização da ciência, de uso desse conhecimento, também vai atingir o grande público, tomadores de decisão, políticos, organizações não governamentais e afins. Só para a gente ter uma noção, no Brasil, isso aqui são dados do estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior quantidade de trabalhos publicados anualmente no Brasil. O uso de uma plataforma Overton, que identifica trabalhos de artigos científicos utilizados para a construção de normativas, legislações mundo afora. O Brasil é o 7º país que mais usa, isso no estado de São Paulo, que mais usa artigos brasileiros na construção de políticas públicas. Isso significa que mesmo o Brasil não usa o seu próprio conhecimento científico construído na formulação de políticas públicas. Outros países, a União Europeia, os Estados Unidos, usam muito mais o que nós construímos de ciência para políticas públicas do que nós mesmos. A gente entende que publicações em acesso aberto e também divulgação, uma melhor divulgação feita do conhecimento construído, pode ser uma forma de aumentar o impacto dos programas de pós-graduação também na formulação de políticas públicas. Não só na formulação de políticas públicas, mas também no combate à desinformação. Esses aqui são dados de junho de 2024, da revista FAPESP, levantados pela revista FAPESP, de uma pesquisa nacional, apontando que 40% dos brasileiros, com frequência, usam redes sociais e aplicativos de mensagem do tipo WhatsApp como fonte de informação.
Se nós colocarmos aqueles que usam de vez em quando e com frequência, dá 60%. 60% dos brasileiros usam redes sociais e aplicativos de mensagem. Quando a gente coloca matérias de jornais, por exemplo, ou revistas, isso vai para 22%. Então a gente entende que publicar em acesso aberto, abrir os dados, trabalhar juntamente com a sociedade como um ente, uma entidade importante também na construção da ciência, pode ser uma estratégia para combatermos fontes de desinformação. Só para a gente ver um pouquinho, isso aqui são dados da pandemia, de um trabalho que eu publiquei, para mostrar um pouco o possível impacto da divulgação científica e o alcance da divulgação científica em canais do YouTube de brasileiros. Eu falo especialmente do canal do professor Átila Amarino, que é um amigo meu de muito tempo, talvez alguns de vocês conheçam, a quantidade de acesso, de visualizações do conteúdo que ele construiu, que ele publica, e ele é um virologista, epidemiologista, virologista, durante a pandemia, subiu para casa de milhões. A gente dificilmente vai ter milhões de pessoas vendo os nossos trabalhos, especialmente se os nossos trabalhos forem publicados em revistas que não são de acesso aberto, que não são amplamente divulgadas. E também, desse contexto todo, é importantíssimo que a gente considere os LLMs, grandes modelos de linguagem, para divulgação, para conhecimento, especialmente quando a gente fala em ultrapassarmos as barreiras da língua, e aqui no Brasil a barreira da língua é algo muito importante e a gente leva sempre em conta na avaliação dos programas de pós. A gente entende que também a inteligência artificial pode nos ajudar, de certa forma, em divulgarmos o que nós construímos dentro das nossas universidades e institutos de pesquisa. Só para sintetizar, finalizando, quando a gente fala em acesso aberto no Brasil e avaliação de programas de pós, a gente deve levar em conta ações governamentais e institucionais, ou seja, das próprias instituições que têm os programas de pós, buscando ativamente aumentar a visibilidade das instituições. Aqui no Brasil a gente tem uma certa, não sei se crise de visibilidade institucional, mas a gente entende que governos negacionistas, eles sempre atacam as instituições, por isso é importantíssimo que a gente fomente uma melhora da visibilidade institucional na sociedade e também busca ativa por ações de popularização da ciência voltadas, portanto, ao grande público. Só para deixar a última mensagem, eu entendo, e isso é uma avaliação do Fórum Nacional de Pró-Reitores, que a pós-graduação brasileira, especialmente falando aqui do Brasil, ela tem que assumir o seu papel social para além dos muros. E a ciência aberta é fundamental nessa nossa jornada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos passar a palavra a Eugênio Campos Ferreira, vice-reitor para a Investigação e Inovação da Universidade do Minho. É professor catedrático da Escola de Engenharia, também foi diretor do Centro de Engenharia Biológica, tem sido avaliador habitual em Portugal da FCT, a A3ES e a Agência Nacional de Inovação, bem como da European Science Foundation e da Comissão Europeia. Está também ligado, como referimos, à COAR, portanto, ao capítulo nacional da Coalition for Advancing Research Assessment. Muito obrigado pela introdução. Começo por cumprimentar o painel e o seu moderador. Saudar os organizadores, em particular a instituição anfitriã, a Escola Superior de Enfermagem. Nos organizadores temos também a minha Universidade do Minho, que tem tido um papel importante nestas já 15 edições desta Confoa, personalizando o papel importantíssimo do Eloy Rodrigues. A FCT, através da sua Fundação para o Cálculo Científico Nacional, é também habitual organizadora e merece também aqui o nosso reconhecimento, assim como do lado brasileiro, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Umas breves notas, uns breves slides que irei partilhar convosco. Espero não me alongar, portanto eu irei fazer uma reciclagem de slides, portanto peço desculpa por estar em inglês, porque é a reutilização de slides que vou apresentando aqui e ali.
Não me alongando neste primeiro slide e seguinte, que tem a ver com a história, historiando, e o Bruno Bell já o fez, das várias iniciativas que desde 2005 têm aparecido para a evolução, para a alteração do paradigma da avaliação da investigação. Diria que, em termos dos marcos históricos, o primeiro é o European Charter for Researchers and Code of Conduct for Recruitment of Researchers. A DORA, todos vós conhecida, surge em 2012, o Manifesto de Leiden, em 2015, também a Associação das All European Academies produziu o European Code of Conduct for Research Integrity. Nesta ocasião, mais ou menos em 2017, e já vai aparecer no slide seguinte, em termos europeus, a Comissão Europeia, conjuntamente com a Associação Europeia de Universidades e a Science Europe, a Federação das Instituições Financiadoras de Ciência na Europa, começam também a ter iniciativas, que é o meu próximo slide, mas só para terminar este slide, portanto, em 2020 também 2 marcos, a Magna Charta Universitatum e os princípios de Hong Kong. Diziam então que, em termos europeus, aquelas 3 instituições começam a promover uma série de eventos, de documentos, de assembleias, de stakeholders. Tive o gosto de ter participado nessas assembleias, de ter contribuído para o lançamento que ocorreu então em 22 desta coligação, a COARA, para o avanço da reforma da investigação. Paralelamente também, instituições de âmbito europeu, como a própria Comissão Europeia, o European Research Council, têm vindo a fazer progressos no sentido da reforma da avaliação, desde logo desprezando ou ignorando ou sugerindo que não olhemos para os fatores de impacto das revistas. Também a coligação Coalition S, em termos dos financiadores, tem vindo a produzir recomendações no sentido de valorizar o mérito intrínseco do trabalho que está a ser desenvolvido em termos de investigação ou que está a ser candidatado para a avaliação e não olhar tanto para o canal de publicação, para, portanto, o container, portanto, a revista onde os trabalhos são publicados e também para ignorar o fator de impacto desses containers. A COARA, portanto, como já aqui foi falado, e penso que durante a sessão da manhã também já foi abordado, é uma coligação que tem vindo a aumentar em termos de instituições aderentes. O Bruno Bell já referiu o número de várias centenas, a aproximar-se das 8 centenas de instituições. Portanto, em termos das recomendações dos princípios da declaração desta coligação, portanto, tem, entre outras coisas, o abandono das métricas das revistas, também uma maior importância a ser dada à parte qualitativa da avaliação, a ser feita pelos pares, transferindo para os pares uma maior responsabilidade, e isto aqui será uma das dificuldades que penso que iremos discutir na segunda parte deste painel, na avaliação dos investigadores. Porventura, essa avaliação qualitativa também podendo ser suportada por determinados indicadores quantitativos. A diversidade, reconhecimento da diversidade de percursos dos investigadores é algo que também deve ser valorizado. Estamos num momento em Portugal de alteração do Estatuto da Carreira de Investigação e a interoperabilidade de percursos é um dos princípios que está em cima da mesa na reforma do Estatuto da Carreira de Investigação, permitindo que um investigador possa ser docente, que durante um determinado período da sua carreira tenha funções docentes e que depois volte à carreira de investigação, portanto, e vice-versa, para um professor também, a possibilidade de enverdar por um período, 1, 2, 3 anos de investigação mais dedicada. Portanto, é um dos aspectos da diversidade de percursos que temos que também nós próprios em Portugal reconhecer e fazer alterações legais para essa possibilidade.
O calendário de compromisso que a Coara nos estabelece, diria que não é muito exigente, embora rapidamente o tempo comece a passar. Cada instituição aderente deve produzir um plano até um ano após a sua adesão, um plano de ação, e confesso que nós próprios, Universidade do Minho, estamos já atrasados até porque já aderimos há mais de um ano, mas estamos nós, e estão quase todas as instituições portuguesas, com esse atraso, com esse compromisso de preparar o plano. E também haverá uma data marcante, que é no final de 2027, 5 anos após a assinatura do acordo. Portanto, é desejável que nessa data aquelas recomendações da Coara estejam a ser assumidas pelas instituições aderentes. Também já referido aqui a organização que nós em Portugal viemos a constituir recentemente, no decorrer deste ano, a criação de um capítulo nacional, que é uma das possibilidades de agregação de entidades. Portanto, podemos ter os grupos de trabalho ou então os chamados nós nacionais, e em Portugal então as entidades aderentes, várias instituições de ensino superior, centros de investigação, a própria entidade financiadora FCT, portanto, juntaram-se para a criação deste capítulo nacional, e eu, juntamente com o Bruno e também com o João Claro do Inesctec, estamos a coordenar os esforços de arranque dos trabalhos. Fizemos o arranque precisamente em junho passado, e estamos a fazer o nosso caminho, portanto, e também temos vindo a registrar também a entrada de novas instituições, e portanto são todas bem-vindas, e portanto a fazer o nosso caminho nesta senda. A Universidade do Minho, diria que pode orgulhar-se, eu sou suspeito, de ter sido uma das primeiras entidades aderentes logo na primeira fase. Portanto, assinamos o acordo, o compromisso com a reforma da avaliação. Portanto, fomos das 50 primeiras ou 51 primeiras instituições em termos globais que subscreveu o acordo da Coara. Na Universidade do Minho, o que é que temos vindo a fazer? Quer em termos da avaliação de professores e de investigadores, quer também no recrutamento destes dois corpos, temos vindo a assumir e a incluir nos nossos regulamentos alguns destes princípios. Portanto, a avaliação na fase de recrutamento e também na fase da avaliação periódica dos investigadores, assim como também no provimento, portanto, na dita nomeação definitiva, temos vindo a assumir estes princípios, portanto, que estão ali explícitos, não assumir princípios meramente quantitativos, não fazer contagem direta de publicações ou relevar os fatores de impacto, assumir que o conteúdo da produção científica é mais importante do que essas métricas, obrigando necessariamente que o maior trabalho por parte de quem avalia a ler as publicações, por exemplo. Nos concursos, em termos de mérito absoluto, temos explícito nos nossos editais que o júri deve olhar para o mérito relativo, para o mérito dos currículos em termos da área científica do concurso, o mérito da qualidade global. Portanto, não temos requisitos quantitativos expressos em número de publicações, baseados em fatores de impacto. Isso está proibido. Portanto, não usamos esses critérios de mérito absoluto para seleção prévia dos candidatos. Pedimos também a seleção de um conjunto de publicações para avaliação, no âmbito da área disciplinar e da categoria para que é aberto o concurso. Também temos explícito isso nos nossos editais, a valorização, portanto, das práticas de ciência aberta ao nível da produção científica, na área do concurso,
e quando digo prática de ciência aberta não estou a falar só no acesso aberto das publicações, portanto estou a falar nas várias vertentes, e estão aqui algumas, e não irei procurar alongar-me, de boas práticas de ciência aberta que devem ser valorizadas no âmbito da nossa avaliação da investigação nas várias plataformas, nas várias vertentes em que avaliamos investigação, como eu disse, periodicamente, recrutamento, nomeação definitiva, por aí fora. Também relevante e também está como recomendação da COARA uma atenção ao balanço da qualidade de vida e às questões do género. Temos isso também explícito nos nossos editais, que estão ligadas à parentalidade, a dilação dos prazos quando se verifica que há questões de parentalidade. Tudo isso pode ser pedido, informado ao júri, para terem atenção a estas questões ligadas ao balanço entre a qualidade de vida e às questões do género. Os nossos editais também têm esse cuidado de ter uma linguagem inclusiva. Uma nota também, penso que já aqui terá sido falado, estamos a ultimar o nosso portal de investigação, que tem uma particularidade de dar especial atenção à ciência aberta, portanto é um CRIS orientado para a ciência aberta, está praticamente ultimado, portanto será o nosso portal que foi desenvolvido também com ferramentas de código aberto, portanto optamos por uma solução baseada em software de open source e não soluções comerciais que também existem e que são bastante dispendiosas, portanto foi esta a nossa opção nesta matéria. Também recentemente aderimos à Declaração de Barcelona de Open Research Information, portanto que tem a ver com garantir que as fontes que são usadas para produzir indicadores de ciência sejam fontes escrutináveis, sejam fontes abertas, que as metodologias sejam conhecidas, que possam ser replicadas. Isto entronca com, por exemplo, rankings de universidades e coisas desse tipo. Portanto, é uma declaração muito bem-vinda, lançada este ano, que importa estar atento, e nós também fomos subscritores desta declaração. Para terminar, portanto, a importância desta alteração de paradigma em que estamos a ser confrontados, estamos a viver um momento importante em que a avaliação da investigação tem que ser alterada. Temos um calendário que eu diria, como disse, não é muito exigente, apontar para 2027, mas que tem várias dificuldades, penso que iremos falar sobre elas no seguimento da nossa discussão. Portanto, que tem como princípios a alteração da utilização das medidas quantitativas versus medidas qualitativas, uma avaliação, uma ponderação, uma relevância em particular às práticas de ciência aberta, critérios de avaliação mais abrangentes, questões também ligadas à integridade, que não falei, também são aspectos importantes na reforma da avaliação da investigação. E ficaria por aqui. Obrigado. Obrigado. Percorremos até aqui vários olhares sobre o tema do painel. Aproveito agora para lançar uma pergunta à mesa, uma vez que já são 13h15, o tempo começa a ficar mais apertado. Eu vou lançar uma pergunta e depois passaríamos também a palavra ao público. A pergunta é relativamente previsível, ou seja, quais são as principais dificuldades, os obstáculos que as vossas instituições sentem em implementar a ciência aberta e a avaliação da investigação e desempenho, e até que ponto a inteligência artificial pode contribuir neste processo. Se calhar poderíamos, inclusive, seguir a ordem das intervenções. Portanto, começaríamos precisamente pela Débora. Pode ser? Pode.
Bom, acho que eu já deixei mais ou menos claro na minha apresentação Eu peço- que o nosso... eu peço Consegue me desculpa, ouvir? se for possível, respostas curtas de 2 minutos. Obrigado. 1 minuto. Acho que eu já deixei mais ou menos claro na apresentação que o nosso maior obstáculo é financeiro e de pessoal, né? Então, a gente tem problema com recursos humanos e recursos financeiros para implementar isso do modo como se espera dentro dessa proposta do Coalition S. A parte de transparência de dados, que foi mencionada agora na última palavra, o CNPq tem se esforçado em fazer isso da melhor forma possível, aberto para todo mundo, da forma mais pública que a gente encontra. Agora, para depois, a parte de repositórios, de como implementar isso, como instruir os pesquisadores, nada disso é gratuito, né? Então, esse é o maior obstáculo que a gente enxerga aqui no CNPq. Eu vou contextualizar um pouco também naquilo que tem sido um conjunto de alterações que a FCT tem introduzido desde cedo, logo depois da Coara ter sido criada. A FCT introduziu um vasto conjunto de alterações que tem prosseguido aos seus processos de avaliação e essas dificuldades, também as dificuldades que estávamos a referir, também têm esse contexto. Eu vou só referir algumas dessas alterações. A FCT introduziu o formato de CV narrativo, também inspirado no modelo que a Royal Society já tinha produzido com a DORA, mas adaptado a uma tradição que também já vinha de trás da FCT de formatos narrativos. Promoveu uma maior collegialidade nos seus processos de avaliação, em particular, por exemplo, um processo que está em curso de avaliação de todas as unidades de investigação em Portugal, em que conseguimos implementar essas alterações, fazendo com que todos os painéis de avaliação avaliem todas as unidades de investigação no processo de avaliação. E porquê que eu estou a referir isto? Porque um dos grandes desafios destas alterações na avaliação da investigação científica, e ele é certamente um grande desafio para as agências de financiamento, é a escalabilidade de uma avaliação qualitativa. Ou seja, os avaliadores, os elementos quantitativos, quando informam um processo de avaliação, também introduzem com eles uma simplicidade nesse próprio processo, que, se quisermos contrariar a predominância dos indicadores quantitativos na tomada de decisão, temos que promover uma maior colegialidade dos processos, como aliás é o segundo princípio nuclear da Coara. E, portanto, eu diria que esse é um dos grandes desafios. E mais dois, muito rapidamente, a produção de indicadores qualitativos que sejam mais abrangentes daquilo que é a atividade científica e o contributo dos investigadores, e os problemas de objetividade associados a uma transição para uma avaliação mais qualitativa, que preocupam compreensivelmente elementos da comunidade científica, quando nós todos estamos habituados nos últimos anos a nortear os nossos planos e a nossa atividade e a projetarmos a nossa avaliação de desempenho pela imagem que esses indicadores quantitativos nos refletem. Charles Murphy? Eu coaduno com as duas falas da Débora e do Bruno. Eu acho que o orçamento é uma questão fundamental e a alteração da mentalidade de pesquisadores e pesquisadoras também é algo fundamental. Aqui no Brasil, a avaliação dos programas de pós-graduação, ela se pautou por muitos anos numa avaliação muito quantitativa, muito numerológica. E a gente tem casos de programas de pós-graduação que ainda se apegam demais a essa avaliação. Não só programas, mas também as grandes áreas do conhecimento que são avaliadas nos programas. Então, a mudança de mentalidade em direção a uma avaliação que seja mais qualitativa, menos numerológica, menos apegada a índices, na hora de estabelecimento dos planos, dos objetivos dos programas de pós-graduação, dos objetivos das instituições e também da avaliação. Aqui, por exemplo, agências federais fazem
CAPES, CNPq e FINEP, que também, às vezes a numerologia, ela facilita, de certa maneira, a avaliação, ainda que ela não implique necessariamente no impacto. Você também fez a pergunta sobre a inteligência artificial. Nesse contexto, eu acho que, em especial, quando a gente fala em publicação em acesso aberto, a inteligência artificial, ela, como eu coloquei aqui no finalzinho, eu entendo que seja uma ferramenta importante para ultrapassarmos barreiras linguísticas, especialmente dos países que não são falantes nativos em inglês, que é a língua franca da ciência no mundo. Mas não só isso, porque a gente sabe também que dados públicos podem ser utilizados para o treinamento de IAs. Obviamente, algoritmos e ferramentas de inteligência artificial aqui tenham também uma base pública. A gente não vai usar dados públicos de pesquisa para IAs privadas. Então, eu entendo que também a ciência aberta, não só a publicação em acesso aberto, mas a ciência aberta também vai ter um papel fundamental no treinamento desses algoritmos de inteligência artificial. A questão da mentalidade e da alteração das mentalidades é certamente uma das maiores dificuldades com que todos nós nos confrontamos, seja quem se submete à avaliação, seja quem avalia. Quem avalia, de facto, está habituado a práticas que não são aquelas que estão aqui a ser preconizadas, práticas que são facilitadas por bibliometria, por indicadores, pela utilização de uma folha de cálculo, por um Excel. Pediram ao avaliador, e eu tenho presidido a muitos júris em que, em particular com membros externos, que altera a forma como ano após ano tem vindo a fazer a avaliação. É um exercício complicado e, portanto, a avaliação da qualidade, o ler um conjunto de artigos selecionados, torna mais exigente para quem avalia esse exercício. Portanto, essa é uma dificuldade. Do lado do avaliado, uma dificuldade é de estar num campeonato que pode ser desigual. Portanto, ele está a concorrer na mesma instituição, está a concorrer também a fundos, a bolsas, também num campeonato nacional e num campeonato europeu, e a diferença de velocidades de práticas entre as várias instituições, entre os vários investigadores, pode levar, se a adoção não for comum a todos, a que alguém que enverede por estas novas práticas e essas novas práticas não sejam reconhecidas por quem avalia, uma dificuldade e há perda competitiva de fundos, não é? Esta transição, este momento de charneira em que vivemos, desejavelmente até 2027, mas que eu acho que irá continuar, leva a que, principalmente pessoas que estão no início da carreira e também as pessoas que coordenam grupos de investigação em que a pressão enorme para publicar existe, vejam com reticências, para não dizer dificuldade de todo, em adotar estas novas metodologias. A questão financeira, que também foi aqui referida, eu diria, não atribuiria especial importância e até dizermos que eu sou grande defensor de não gastar para publicar, nem para aceder aos conteúdos. Isto é, devemos procurar, e esse movimento existe, ir na tendência de o acesso aberto ser financiado pelas entidades financiadoras, por fundações, por mecenas, e não pelas instituições que estão no fim da linha a fazer a investigação. Portanto, o chamado acesso diamante, que é o modelo que privilegia esta modalidade de publicação, deverá ser aquela que nos desonere, a nós, investigadores, de procurar fundos para a publicação em ciência aberta. A própria Comissão Europeia, isso leva também a que passemos a valorizar outras formas, outros veículos
de publicação, as plataformas, os arquivos em detrimento das revistas. A própria Comissão Europeia ia dizendo tem uma plataforma para esse efeito, Open Research Europe, e, portanto, que no âmbito dos projetos europeus já determina praticamente a obrigação de ir publicar, mas implica certamente que quem depois vai avaliar releve de valor à publicação nessas plataformas em detrimento das revistas. Portanto, é uma alteração do paradigma de publicação, mas que admito que para determinados investigadores de início de carreira isto possa ainda ser muito disruptivo. Não tenho tempo para a questão da AI, pois não? Fica para um. Mas, Se for. eu acho que a inteligência artificial é algo que nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar em toda a cadeia de produção da investigação, seja na preparação, no planeamento experimental, na preparação das experiências, seja no tratamento dos dados, seja na publicação, seja depois na avaliação da publicação, nomeadamente para detecção de plágio e outras coisas, seja também, e isso já está a ser feito por maior parte das editoras, na seleção dos avaliadores. Portanto, é toda um conjunto de facilidades que a AI veio proporcionar na gestão do processo de publicação a vários níveis. Portanto, aproveitemos e todo o potencial que a AI cada vez será maior, tem. Muito obrigado a todos. Vamos agora abrir a sessão para perguntas. Peço só que cada interveniente se identifique no início. Vamos juntar talvez 2, 3 intervenções em simultâneo e depois procedemos às respostas. Obrigada pelas apresentações. Eu sou Paula Araújo, da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Minha colocação é muito relacionada à fala do professor Charles. Quando nós tivemos a abertura do PNPG para consulta, né, pública, nós não identificamos pouquíssimas evidências de incentivo à ciência aberta. E alguns pesquisadores fizeram suas sugestões, nós, inclusive, a comunidade brasileira fez uma carta aberta à CAPES, fazendo várias sugestões. Na sua fala, eu percebo, né, a questão do acesso aberto presente, né, quando você apresenta o plano e todas as dimensões, mas não enxergo outras dimensões da ciência aberta, né? Eu acho que hoje nós temos que ir muito além do acesso aberto, a produção científica e aos dados. Nós temos vários outros elementos que até foram apontados pela mesa. Ao final, você fala, professor Charles, que você entende que a ciência brasileira assumiu o seu papel fundamental, além dos muros, é preciso que tenhamos incentivo. Então, eu percebo que é preciso, para que a ciência brasileira assuma esse protagonismo, a gente precisa do incentivo das instituições brasileiras também para isso. E me parece que aqui eu coloco como reflexão, para ouvir também a sua posição, talvez da professora Débora também, que nós temos usado a questão financeira muitas vezes como uma muleta, né? Então, é claro que isso faz diferença, sim, para que a ciência aberta avance, mas eu acho que tem muito mais relação com a compreensão das nossas instituições, com o uso colaborativo das ferramentas, por exemplo, que o IBICT tem desenvolvido e tantas outras universidades. Obrigada. Muito obrigado. Eloy Rodrigues, da Universidade de Minho. Também queria agradecer e dar os parabéns pelo rico e enriquecedor painel que tivemos. Eu queria ter uma pergunta e um comentário. Um comentário é só para me permitir alguma discordância com a afirmação da professora Débora de que a ciência aberta não é praticada na China ou no Japão, nos Estados Unidos, porque a ciência aberta é mesmo um fenómeno mundial. E, por exemplo, o Japão só este ano anunciou o investimento de 10 bilhões de ienes, o equivalente a 63 milhões de dólares, na sua infraestrutura de repositórios, para apoiar uma política nacional que requer que todas as publicações com financiamento público fiquem disponíveis em acesso aberto nos seus repositórios institucionais. Há um artigo da Nature
de abril deste ano, com essa referência que eu posso depois partilhar. Relativamente aos Estados Unidos, o OSTP, a White House Office for Science and Technology Policy, definiu em 2022 o chamado Nelson Memo, que exatamente é uma política de acesso aberto, requerendo exatamente a mesma coisa que todas as publicações com financiamento de organismos federais dos Estados Unidos têm que ficar disponíveis em acesso aberto num repositório sem qualquer tipo de embargo, e ainda mais recentemente, já agora um financiador privado, a Bill e Melinda Gates Foundation, ainda teve uma política de acesso aberto ainda mais avançada, deixando de pagar APCs e requerendo digamos, que todos os que recebam financiamento da Bill e Melinda Gates Foundation partilhem as suas publicações como pré-prints e, portanto, deixando de suportar o custo de publicação em revistas de acesso aberto. A minha pergunta é para os colegas de Portugal e retomando a afirmação do professor Eugénio, eu, de facto, tenho andado a falar sobre estas coisas e tenho andado a ver, e das 26 instituições portuguesas que fazem parte da COARA, não há nenhum plano de implementação na comunidade do Zenodo, onde estão já 101 planos de implementação de outras instituições. A taxa, de qualquer maneira, é relativamente baixa, porque estamos a falar de 101 em 700 ou qualquer coisa. A minha pergunta, sugestão, é se ao nível do capítulo nacional podemos ou podem fazer alguma coisa para ajudar as instituições portuguesas a avançar com os seus planos de implementação, porque exatamente a COARA não é apenas uma declaração de intenções, é um compromisso para a ação e era importante nós darmos esse passo também. Muito obrigado. Boa tarde, Carlos Sequeira, sou aqui investigador na Escola de Enfermagem do Porto e sou também no Sintésias, que é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu tinha duas breves questões. A primeira questão que tinha, se calhar não sei se tem uma resposta, porque a resposta evidentemente não é fácil, mas tem a ver com o conhecimento que os painéis de avaliação têm das realidades locais para diminuírem ou aumentarem, se calhar, alguma transparência na avaliação. Eu pertenço a duas, imagino que avaliar uma unidade, por exemplo, a realidade local do Porto é diferente da de Porto Alegre ou de outras regiões. Isso era uma questão. A outra questão tinha a ver, que já foi um pouco abordada, que é esta dicotomia que há entre quem ensina e quem investiga. Portanto, eu sou professor de carreira e, portanto, conheço os problemas de uma determinada realidade, mas depois tenho muito pouco tempo para a investigação. E esta maior, eventualmente aquela proposta, maior intercâmbio entre a investigação e o ensino, qual é a perspectiva que se tem? Obrigado. Obrigado. Mais uma, e talvez terminávamos por esta parte. Boa tarde. É Diana Silva, da Biblioteca da Universidade de Aveiro. No seguimento do que o Eloy Rodrigues referiu agora, relativamente aqui à questão ligada à implementação dos planos por parte das universidades, não é? Que provavelmente é isto que está agora a faltar. Deixo apenas uma reflexão, não é bem uma questão, e provavelmente também penso que será esse o caminho. Nós, por exemplo, em Aveiro, na biblioteca, temos ao longo dos anos, desde sempre, tentado fazer também alguma informação aos investigadores sobre os novos meios de avaliação, mas e sobre as declarações, como a DOR, o Leiden Manifesto, etc., mas sempre nos embatemos um bocadinho com esta questão de não haver ainda uma mudança real. E estava agora aqui a refletir, quando vos ouvia, eu ouvia aqui o professor também da Universidade de Minho, o Sr. Vice-Reitor, relativamente a como é que nas instituições se poderá, de facto, implementar um plano e fazer-se alguma coisa diferente. A minha reflexão passava pela grande necessidade que há de haver assim, uma equipa interdisciplinar e interserviços. Estava a pensar na ligação entre a importância de haver os juristas, provavelmente, de haver também alguns elementos que façam parte com competências na área das bibliotecas e que tenham também já andado aqui algum tempo a refletir sobre isto, e depois com cada uma das dimensões dentro de uma universidade, no caso em específico da Universidade de Aveiro, o facto de também haver diferentes áreas disciplinares que podem ter diferentes, digamos, orientações ou princípios de avaliação. E pronto, estava aqui só a pensar, provavelmente vai ao encontro do que estão a pensar no capítulo nacional, mas da necessidade de haver aqui várias integrações entre os diferentes serviços de uma universidade nesse sentido. Era só esse contributo que eu queria deixar. Obrigado. Começávamos a parte das respostas com os colegas do Brasil, Débora e o Charles.
Débora, vamos a isso? Vamos lá. Com relação só ao comentário de que os governos aderiram, eu quis dizer, eu tenho certeza que existem iniciativas individuais que apoiam a ciência aberta nos Estados Unidos e no Japão. Eu mencionei a adesão governamental. Tanto quanto eu saiba, de fato, Índia, China, Japão e Estados Unidos não aderiram como governo à ciência aberta, que é parecido com o que está acontecendo no Brasil. Temos várias iniciativas em vários ambientes distintos, mas ainda não temos uma decisão governamental sobre a adesão ou não completa da ciência aberta. Com relação à história dos recursos, né, que a Paula mencionou, eu enxergo, vocês deixaram isso bem claro aí na mesa, né, várias vertentes nesse grande guarda-chuva que a gente chama de ciência aberta. Uma delas tem a ver com a transparência dos dados da ciência, não os dados de pesquisa, mas os dados da ciência que também foram mencionados na mesa. Estamos trabalhando fortemente para isso no CNPq, na CAPES, né, esses painéis estão sendo disponibilizados, a FAPESP do Estado de São Paulo já fazia isso há algum tempo, então isso está lá, funcionando. A outra coisa é com a parte dessa ciência colaborativa no que envolve publicações, né? Mencionaram aí o IBICT, né? Acho que a Paula mencionou, e eu vi o Washington aí com vocês, aí na plateia. O IBICT teve lá o Comut, muitos anos atrás, quando eu estava começando, né? E existe uma prática entre os pesquisadores da gente mandar um bilhetinho, na época era por correio, pedindo um artigo, e aí o colega do outro lado do mundo mandava. Isso agora rola por e-mail, para além da ciência aberta. Então, essa parte colaborativa no que se refere a publicações, ela também nunca deixou de existir. Eu acho que nesse aspecto isso sempre foi aberto. Com relação aos dados, é que é outra faceta. Onde é que tem necessidade de recursos e não é uma muleta, é uma necessidade real, né? Quando a gente fala em publicações, open access e pagamento de APCs, eu faço parte do GT que a CAPES coordena para os tais acordos transformativos, então a gente já fechou o acordo com a Wiley, a gente está caminhando, o ano que vem a gente vai caminhar para discutir com a Elsevier, a Nature está de fora, e com a Springer a coisa não é simples, porque o Brasil pagava, a CAPES pagava da ordem de 5 milhões por ano para que os pesquisadores brasileiros todos, ligados às universidades e institutos de pesquisa, pudessem ler os artigos, e agora a Springer está pedindo 17 milhões para que a gente leia uma parte, porque o resto é open access, e para que a gente pague alguns APCs que vão sair a custo de $3.500 por APC. Então, tem sim uma discussão sobre recursos que não é simples envolvido. Ainda quando a gente fala de plano de... Por favor, vou concluir. Obrigado. Plano de gestão de dados e repositórios, também é uma discussão que não há a menor dúvida que envolve capacidades computacionais e curadoria, e isso envolve recursos. Então, pronto, é isso. Obrigada. Obrigado, Charles. Muito rapidamente, respondendo à Paula, o Plano Nacional de Pós-Graduação ele ainda está em discussão, nós temos uma comissão de consolidação que vai lidar com as múltiplas, foram mais de 2.000 indicações e comentários na consulta pública, e a gente tem trabalhado, o fórum tem um representante, eu participei de várias reuniões dessa comissão de consolidação, e o plano ainda passa pelo Conselho Técnico Científico da CAPES, e a nossa expectativa é que a discussão sobre ciência aberta ela apareça de forma um pouco mais incisiva no documento, ainda que a gente saiba que esse documento tem vícios de origem, e ele demorou muito para ser discutido, demorou muito para ser construído, ele foi pensado inicialmente no finalzinho do último governo federal, e o que a gente está fazendo agora é ver a melhor maneira possível de ter um plano nacional que não inviabilize ações como você colocou, sobre colaboração, a utilização de ferramentas colaborativas e afins. Eu concordo que a questão do orçamento ela é fundamental, mas eu acho que a mudança de mentalidade ela é a mais importante, porque a mudança de mentalidade ela está relacionada a todo o sistema, inclusive ao sistema de financiamento e de orçamento. O colega da Universidade do Minho não perguntou exatamente para mim, e aqui para o pessoal do Brasil,
mas eu concordo, no meu mundo ideal, os artigos seriam todos publicados em acesso aberto, em repositórios de pré-print, e a comunidade seria responsável pela avaliação da qualidade desses artigos. Não faz sentido a gente pagar a quantidade, usar a quantidade de recursos que já são escassos. Aqui no Brasil, recursos para a ciência são escassos. A gente usar uma quantidade brutal de recursos para pagar para instituições, para grupos editoriais, grandes grupos editoriais, e muitas vezes a gente fala de uma publicação que custe algo em torno de $10 mil, para mim isso também parece uma prática predatória. Muito obrigado. Bruno? Respondendo às duas questões nas quais acho que fui mais particularmente interpelado, ali ao Eloy primeiro. Bem, nós estamos de acordo relativamente à importância dos planos de ação, e até como faz parte do próprio plano de ação do capítulo nacional, há aí um espaço de colaboração que pode ser muito frutífero entre as instituições na sua implementação. Creio que haverá um bocadinho mais dificuldade, dada a preservação da autonomia de cada uma das instituições, termos aí um espaço também de colaboração na sua própria produção, mas todavia, não sendo pessimista, eu acho que o andamento no qual as instituições têm submetido os seus planos de ação tem sido relativamente rápido, ou seja, a Coara tem 1 ano e meio de ação de existência, mas nenhuma das instituições que aderiu estava em condições de submeter nos primeiros 6 meses, que era um plano de ação, até porque não havia orientações ainda a esse respeito. E, portanto, se tivermos isso em conta, e que a Coara tem duas possibilidades, que é de ser signatário do acordo sem pertencer e colaborar nas atividades da organização, e aí temos quase 800 signatários, mas no que diz respeito aos membros temos quase 700, mas não chegam a 700, e portanto entre esses e no curto espaço de tempo que temos, com uma série de iniciativas a começar a fazer caminho, os grupos de trabalho, etc., termos já mais de 100 instituições com planos de ação submetidos, acho que é notável. Também não acho que os planos de ação, eu concordo que é um elemento muito importante, mas em alguns casos pode não ser o elemento decisivo. Eu dou um exemplo. A própria FCT já conduziu um conjunto de iniciativas que ainda não submeteu o seu plano de ação e que, portanto, tem o benefício de ir mais além daquilo que já fez, e já fez muito mais coisas do que alguns planos de ação contemplam. Portanto, acho que o andamento é favorável, e certamente que o capítulo nacional será um ótimo lugar para as instituições poderem colaborar, até nas dificuldades que encontrarão nessa implementação. Muito rapidamente, relativamente à questão dos painéis, estamos de acordo, não é? O conhecimento que os painéis devem ter da realidade que avaliam é decisivo. As candidaturas pretendem responder a essa necessidade. No caso de alguns processos de avaliação, a submissão de candidaturas e o formato a que elas normalmente respondem, texto, é complementado com outras interações. Já há processos de avaliação que podem ter mais do que uma interação para além da submissão de candidaturas, entrevistas, etc. Um processo de avaliação desse tipo está a decorrer em Portugal, como é o caso da avaliação das unidades, que supõe mais do que uma interação com diferentes grupos de investigadores das unidades de investigação. O conhecimento que têm é importante, mas não deve ser descontextualizado de outras dificuldades que um processo de avaliação tem. Em particular, a FCT tem sido a orientação da FCT, praticamente na totalidade dos seus concursos, a utilização de painéis com elementos de afiliação estrangeira,
E isso corresponde a uma preocupação que a FCT tem de robustez relativamente a esses processos de avaliação e do que diz respeito, por exemplo, às questões dos conflitos de interesses. Outros ecossistemas que não adotem esta orientação, estou a lembrar-me, por exemplo, do Reino Unido, têm problemas muito graves, que é do excessivo conhecimento da realidade. Aliás, o Reino Unido tem um papel de liderança, por exemplo, nas questões da conscious bias, etc., os vieses inconscientes, justamente pela utilização de painéis de avaliação que conhecem muito de perto, fora do próprio processo de avaliação, a realidade que estão a avaliar. Obrigado. Para terminar... Muito bem. Tentando endereçar 3 conjuntos de questões. A questão do plano de ação, julgo que o Bruno já respondeu em parte àquilo que no âmbito do nosso capítulo nacional estamos a prever fazer. Nós temos diferentes work packages previstos no nosso próprio plano de ação. A partilha de práticas entre as várias instituições é um dos work packages e aqui penso que a este nível da partilha eu diria que a primeira instituição que em Portugal terminar o seu plano de ação será certamente bastante útil para partilha com as outras instituições. Estamos todos na expectativa de quem vai ser a primeira. Eu diria que a Universidade do Minho, até por ter sido uma das primeiras aderentes, tem quase essa obrigação. Estamos atrasados. Eu estou a contar precisamente com o Eloy Rodrigues para colaborar na preparação do plano de ação. Isso permite-me responder também à colega da UA, sem dúvida alguma que equipas multidisciplinares são fundamentais para a preparação destes planos e também para o seu seguimento e posta em prática destes planos de ação. Portanto, os técnicos, as pessoas que estão envolvidas diretamente com a questão da ciência aberta, da gestão de dados de investigação, são, obviamente, convocados, não poderia ser de outra forma, para se pronunciarem, para ajudarem na preparação destes planos de ação, onde essas vertentes são, de facto, importantes. Obviamente que os juristas também, e conforme eu disse, nós temos ultimamente produzido várias legislação, vários regulamentos a este nível. Eu faço sempre, embora tenha alguma responsabilidade redatorial, mas sempre com o auxílio precioso da equipa de juristas da Universidade. Necessariamente também que temos que ter em atenção a particularidade, a diferenciação que existe entre as várias áreas científicas. Isso faz parte mesmo do enunciado dos princípios da COAR, a atenção à diversidade